nationem sapientiae letificatus. Sermões por Santo Antônio, doutor evangélico da Igreja. A tradução é do Frei Ari Pintarelli, editora Vozes, e você está no canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha, centavos serão bem-vindos. Há também a lista de desejos da Amazon, através da qual você poderá comprar livros que serão gravados aqui no canal. E ainda é possível também tornar-se membro. E caso não possa ou não deva e não queira auxiliar financeiramente este trabalho, você pode contribuir gratuitamente, curtindo, compartilhando, comentando, inscrevendo-se, caso já não tenha feito. Muito obrigada a todos pela presença, eu desejo uma boa escuta. E eu também conto, é claro, com a oração de vocês. Coloquem-me nas vossas orações, por favor. E desejo que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde. Seguimos para o prólogo. Tributemos a homenagem do louvor e hinos de agradecimento ao Deus Uno e Trino, porque com sua ajuda na exposição dos Evangelhos Dominicais, chegamos ao primeiro domingo do Advento do Senhor. Recordemos que, durante todo o Advento, a Igreja nos faz ler o livro do profeta Isaías. Queremos, enquanto o Senhor nos conceder, encontrar a concordância das várias citações deste profeta com os trechos dos Evangelhos e das Epístolas do próprio Advento. Primeiro domingo do Advento. Temas do sermão. Evangelho do primeiro domingo do Advento. Haverá sinais no sol e na lua. Dividi-lo-emos em 4 partes. Primeiramente, sermão aos penitentes ou aos religiosos. Naquele dia, o germe do Senhor. A confissão. A glória do Líbano. Ou, naquele dia, o Senhor rapará a cabeça. Parte primeira, anunciação e natividade do Senhor. Viu o Senhor e o oleiro sentado ao seu trabalho. Paixão do Senhor e suas 5 chagas. Haverá 5 cidades. Parte segunda, sermão aos penitentes ou aos religiosos. Moisés tomando o sangue. Sermão aos claustrais. Virá a ti a glória do Líbano. E, no ano em que morreu o rei Osias. Sermão contra os eloquentes e os sábios deste mundo. Naquele dia o homem lançará fora os ídolos, a toupeira e o morcego. Sermão aos penitentes. Levanta-te, levanta-te. Parte terceira, sermão sobre o momento da morte ou sobre a sepultura do defunto. Olhará para o alto. Sermão contra os luxuriosos e os golosos. Vós vos envergonhareis dos jardins que escolhestes. E parte quarta, sermão sobre o dia do juízo e sobre a condenação dos pecadores. A terra será despedaçada. E gritai, porque está próximo o dia do Senhor. E o Senhor avança como um valente. E a espada do Senhor está coberta de sangue. Exórdio. Sermão aos penitentes ou aos religiosos e sermão sobre a confissão. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Diz Isaías: naquele dia o germe do Senhor crescerá em magnificência e glória, e o fruto da terra será exaltado.
Essa expressão será aplicada, primeiramente, em sentido alegórico ao Verbo encarnado e depois em sentido moral ao pecador convertido. Sentido alegórico. Naquele tempo, isto é, no momento da graça, quando para aqueles que estavam imersos nas trevas brilhou o esplendor da luz eterna, haverá, diz Isaías com profética segurança, o germe do Senhor, o Filho do Pai, que a bem-aventurada Maria, a árvore da vida, produziu como um germe no seu nascimento. Daí que Isaías implora: derramai, ó céus, lá das alturas o vosso orvalho. A glosa acrescenta: venha Gabriel e, com seu anúncio, envie-nos seu orvalho, e as nuvens chovam o justo, isto é, os profetas, irrigando os nossos corações com benéfica chuva, anunciem o nascimento de Cristo. Abrasa-se a terra, isto é, Maria creia no anúncio do anjo e assim faça germinar o Salvador. Ele cresceu em magnificência com a pregação e realizando os milagres, e em glória na sua ressurreição. Ele é o fruto da terra, isto é, da bem-aventurada Virgem, e foi sublime na sua ascensão ao céu. Sobre a magnificência dos milagres fala Isaías: Deus mesmo virá e vos salvará. Então abrir-se-ão os olhos dos cegos, desimpedir-se-ão os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como um cervo, e desatar-se-á a língua dos mudos. E sobre a glória da ressurreição, acenando aos apóstolos, diz ainda: eles verão a glória do Senhor e a magnificência do nosso Deus. E João: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E sobre a sublimidade da ascensão, o Pai, com as palavras de Isaías, diz: eis que o meu servo procederá com inteligência, será exaltado e elevado, chegará ao cúmulo da glória. O Filho é chamado servo do Pai, pois lhe foi obediente até a morte. Sentido moral. Naquele dia, etc. O dia é o sol a luzir sobre a terra. Quando o sol da graça ilumina a terra, isto é, a mente do pecador, esta produz por si o germe do Senhor, no qual é simbolizada a contrição. Daí que Isaías diz: a chuva e a neve descem do céu e inebriam a terra, fecundam-na e a fazem germinar, a fim de que dê semente ao que semeia e pão ao que come. Na chuva e na neve é representada a graça do Espírito Santo. Sobre o significado da neve, veja o sermão do segundo domingo da Quaresma, parte 2ª. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, etc. A semelhança da chuva e da neve que descem do céu, isto é, da misericórdia divina, a graça desce e inebria a terra, quer dizer, o pecador dedicado às coisas terrenas, a fim de que se tornem insensíveis a elas, arrependa-se até as lágrimas e manifeste o segredo do seu pecado. A embriaguez produz precisamente estes 3 efeitos: torna insensível, prova as lágrimas e manifesta os segredos. Impregna-a com o espírito de pobreza, do qual sempre Isaías diz: sobre nós se derrame o espírito lá do alto, para que não se acenda nela, na terra, na mente do pecador, a sede da cobiça. E a faça germinar de modo maravilhoso, o que acontece quando o pecador se arrepende de maneira absoluta de todos os pecados cometidos e todas as omissões. Então produz a semente das obras boas para o semeador, isto é, para o penitente que semeia nas lágrimas, e o pão para comer, porque recolhe na alegria. Eis, pois, que, naquele dia, o germe do Senhor crescerá em magnificência. E em glória. Do germe da contrição brota a glória da confissão, da qual Isaías diz à alma penitente: ser-lhe-á dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e do Saron. Líbano interpreta-se brancura, Carmelo, circuncisão, e Saron, canto de tristeza. A confissão tem precisamente estes 3 efeitos: torna branca a alma, elimina as coisas supérfluas e lamenta-se e canta tristemente. A minha alma está triste até a morte. E também, a mulher, quando dá à luz, está em tristeza. Sobre a purificação da alma dos pecados, diz Isaías: o Senhor lavará as manchas das filhas de Sião e o sangue do meio de Jerusalém, com espírito de juízo e com espírito do fogo. Nas manchas é indicada a impureza. De fato, diz Jeremias, as suas manchas chegam até os seus pés, isto é, os afetos. No sangue é indicada a luxúria da carne.
O Senhor lava tais imundícies das filhas de Sião, isto é, das almas de Sião, as almas que pertencem à igreja, com o espírito do juízo, que é a confissão, na qual o penitente julga e condena a si mesmo, e com o espírito do fogo, que é a contrição, na qual a alma, como que inflamada, desmancha-se em lágrimas de compunção. Sobre as coisas supérfluas que devem ser eliminadas com a confissão, Isaías diz: naquele dia, com uma navalha afiada ou tomada de empréstimo, o Senhor rapará a cabeça e o pelo dos pés, das pernas, e a barba toda daqueles que estão na outra margem do rio. A navalha, chamada em latim novácula, como se fizesse novo o homem, representa a confissão, que torna verdadeiramente novo o espírito do homem. Diz Jeremias: preparai o terreno inculto e não semeeis entre os espinhos, para que quando nascerem não sufoquem a palavra da confissão. Essa navalha é dita afiada ou tomada de empréstimo, porque o pecador, na obra de sua salvação, deve como que tomá-la de empréstimo por uma certa soma, que é a devoção e a humildade. Com essa navalha, o Senhor rapa a cabeça, etc., daqueles que estão na outra margem do rio, que atravessaram o rio, isto é, que receberam o batismo. Na cabeça e nos pés são indicados o início e o fim da vida. Na barba, a intrepidez em fazer o bem. Com a lâmina cortante de uma verdadeira confissão, o Senhor corta no penitente os vícios, representados nos pelos, do início de sua confissão até a conclusão de sua vida. Rapa também toda a barba, para que não confie em alguma das obras boas que fez, como se tivesse sido feita por ele. Realmente devemos confiar somente naquele que fez a nós, e não naquilo que nós temos feito. Aquele que fez a nós é todo o bem, o sumo bem. Porém, o bem que temos feito nos é como o pano de uma mulher imunda. Tu mesmo, pois, deves compreender em que bem se deve confiar, unicamente no Senhor, no bom Jesus, de quem o profeta diz: Tu és bom, ó Senhor. Igualmente, do canto de tristeza, diz Isaías, subirá chorando pela colina de Iluite, e pelo caminho de Oronaim irão dando gritos de aflição. Sobre esse assunto, veja o sermão do 10º domingo depois de Pentecostes, parte 3ª. Considera que são 4 os adventos, as vindas do Senhor. O primeiro advento foi na carne, e dele se diz: eis que virá o grande profeta. Ele renovará Jerusalém. Liturgia do primeiro domingo do advento, quinta antífona das laudes. O segundo advento realiza-se na mente, e diz: e viremos a ele e nele faremos morada. O terceiro advento verificar-se-á no momento da morte. Disse: bem-aventurado aquele servo que ao voltar o Senhor encontrar no trabalho. E o quarto advento cumprir-se-á na glória. Lemos no Apocalipse: eis que ele vem sobre as nuvens e todos os olhos o verão. Esses 4 adventos são indicados nas primeiras 4 palavras desse santo evangelho. Consideraremos cada uma delas em separado. No introito da missa de hoje canta-se: a ti, Senhor, eu elevo a minha alma. E lê-se um trecho da carta do bem-aventurado Paulo aos Romanos: sabeis que já é hora de despertarmos do sono. Confrontaremos este trecho da carta aos Romanos com o primeiro advento e também com o segundo, aquele que acontece na mente. Porém, confrontaremos o introito da missa com o terceiro e o quarto advento. Consideraremos, primeiramente, o primeiro advento. Primeiro, o primeiro advento de Cristo na carne. Haverá sinais no sol e na lua. O sol, assim chamado porque resplende solitário, latim sol, solus, é Jesus Cristo, que, sozinho, habita em luz inacessível, e o esplendor de todos os santos quase desaparece comparado ao seu esplendor, isto é, à sua santidade. Diz Isaías: tornamo-nos todos como homens imundos, isto é, como leprosos, e todas as nossas obras de justiça são como pano sujo. Esse sol, como diz o Apocalipse, tornou-se negro como um saco de crinas, também chamado silício. Cristo cobriu a luz de sua divindade com o saco da nossa humanidade. Diz: tomei por vestido um cilício. Mas que relação pode existir, ó Filho de Deus, entre ti e o cilício?
Com tal veste não deve cobrir-se Deus, mas o réu, e não o Criador, mas merecidamente o pecador. É a veste do pecador, e não daquele que perdoa os pecados. Que relação, pois, há entre ti e o cilício? Uma relação profunda e absolutamente necessária ao homem pecador. Porque arrependi-me de ter feito o homem, quer dizer, sofro um grande desprazer em relação ao homem. Isaías afirma: Tornaste-me como que um escravo pelos meus pecados, e me cansaste com tuas iniquidades. E ainda estou cansado de suportá-las. Eis, pois, que o sol tornou-se negro como um saco feito de crinas, cilício. Com efeito, sob o cilício da carne, esconde a ti mesmo o fulgor da luz eterna. Dele diz Isaías: Princípio da vida és tu, ó Deus, e fora de ti não há Deus. Verdadeiramente tu és um Deus escondido, o Deus de Israel, o Salvador. E ainda, seu rosto estava encoberto. Com razão diz encoberto. O anzol da divindade foi encoberto pela isca da humanidade para matar, como diz sempre Isaías, a baleia, o monstro que vive no mar, isto é, o diabo que está neste mundo salgado e amargo. Diz Jó: capturará Behemoth, o monstro marinho, com os seus olhares, e atravessar-lhe-á as narinas com um gancho. O humilde captura o soberbo. O nosso menino, envolto em panos, captura a antiga serpente. E Isaías: a criança de peito brincará sobre a toca da áspide. A criança porá a mão na caverna das serpentes venenosas. O nosso menino, envolto em panos, deitado na manjedoura, com a mão de seu poder, arrancou a áspide e a serpente da toca e da caverna, isto é, o diabo da consciência dos pecadores. Eis, pois, que o sol tornou-se negro como um sacro feito de crinas, como um saco feito de crinas. Ó primeiro, ó último, ó excelso, ó humilde e desprezado. E nós o consideramos como um leproso, castigado por Deus e humilhado. Sobre a humilhação de Cristo concordam ainda as palavras de Isaías: eu vi o Senhor sentado sobre um alto e elevado trono. Vejamos o significado destas palavras: sentado, trono, alto e elevado. O Senhor sentado representa o humilde abaixamento da sua divindade para a nossa humanidade. Lemos no Eclesiástico: o oleiro sentado ao seu trabalho gira com os pés à roda e está sempre atento à sua obra. O oleiro é o Filho de Deus, do qual o Salmo diz: formei o coração de cada um deles. Ele está sentado ao seu trabalho, isto é, humilhou-se na carne para a nossa salvação. Sempre Isaías: virá o Senhor para executar sua obra, uma obra que não corresponde à sua natureza, para fazer da sua obra uma obra estranha. São Gregório comenta assim estas palavras misteriosas: virá ao mundo para realizar a sua obra, para redimir o gênero humano. Mas é uma obra que não responde à sua natureza. Certamente não convém à sua divindade ser coberto de escarros, ser flagelado e pregado numa cruz. Com os pés de sua humanidade, ele fez girar para a vida a roda de nossa natureza, que antes girava para a morte, a fim de que àquele que antes fora dito: és pó e ao pó retornarás, agora se possa dizer-lhe: serás bem-aventurado e gozarás de todos os bens. E com quanto amor ele se empenhou para realizar a sua obra durante 33 anos, testemunham-no com muita evidência os evangelhos. E o Salmo diz: corri sedento. Corria com tanto desejo para a cruz, como o oleiro para a fornalha, para realizar e completar a sua obra, que nem parou para responder a Pilatos, precisamente para não retardar a obra da nossa salvação. Sobre um trono, o trono, chamado em latim solium, quase como solidum, é a humanidade de Cristo que, fundada sobre 7 colunas, foi em todos os sentidos sólida e estável. Diz Isaías:
Naquele dia, 7 mulheres lançarão mão de um só homem e lhe dirão: comeremos o nosso pão e dos nossos vestidos nos cobriremos. Basta que sejamos chamadas com o teu nome. Tira a nossa vergonha. As 7 mulheres simbolizam os 7 dons do Espírito Santo, que são chamados mulheres, porque ninguém pode ser gerado para Deus senão por obra do Espírito. O homem é Cristo, único, isto é, só ele é sem pecado, que os 7 dons agarrarão para retê-lo firmemente e não perdê-lo. Todos os homens passam até Cristo, mas os 7 dons não agarram nenhum deles. Com efeito, não há homem sem pecado. Em todos o Espírito tem uma hospitalidade de tribulação, e não uma morada de repouso. O Espírito esteve nos profetas e nos outros justos, mas já que eram homens e, portanto, pecadores, esteve neles, mas neles não se deteve. Por isso, só de Cristo é dito em João: aquele sobre o qual verás descer e permanecer o Espírito Santo é aquele que batiza. Lançarão mão sobre um único homem e dirão: comeremos o nosso pão, etc. Comenta a glosa: quem tem pão e vestes, de nada mais precisa. Comeremos o nosso pão e vestiremos os nossos vestidos, quer dizer, com o Espírito Santo, junto com o Pai e o Filho, possuir tudo e não ter necessidade de mais nada. Somente faze que sejamos chamados com teu nome. E isto significa: por ti sejam chamados cristãos aqueles que desejam gozar de nossa morada. Tira a nossa vergonha, para que, tirados os dons do coração dos homens pelo fedor dos vícios, já não sejamos obrigados a mudar de morada com tanta frequência. A humanidade de Cristo, pois, sobre a qual como um trono sentou-se, isto é, humilhou-se a divindade, foi exaltada e elevada. Foi exaltada por sua inigualável santidade de vida. Diz João: o que vem lá de cima é superior a todos, pela sublimidade da vida. E também Isaías: comerá manteiga e mel, para que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Observa que do leite da ovelha fabricam-se 2 produtos, a manteiga e o queijo. A manteiga é doce e gordurenta, o queijo é sólido e enxuto. A ovelha foi Adão, cuja natureza antes do pecado foi como a manteiga pela inocência e pela pureza. Depois do pecado, foi como o queijo, sólido e enxuto. Por isso, maldita seja a terra, isto é, tua carne, no teu trabalho. Ela te produzirá espinhos e abrolhos. Quando, pois, veio Emanuel, aquele que a Virgem concebeu e deu à luz, ele não comeu queijo, mas manteiga, porque não assumiu carne corrompida ou sujeita ao vício, mas assumiu carne puríssima da carne da puríssima Virgem. Comeu também mel, que vem do alto, no qual é representada a absoluta perfeição de sua vida. Igualmente, a humanidade de Cristo foi elevada, quer dizer, levantada sobre o patíbulo da cruz. Com efeito, diz João: quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Com o gancho da cruz, no qual o nosso sol foi encoberto com o cilício e marcado com 5 sinais. Por isso é dito: haverá sinais no sol. Os sinais no sol foram as 5 chagas no corpo de Cristo. Elas são as 5 cidades na terra do Egito que falam a língua de Canaã, a primeira das quais chamar-se-á a Cidade do Sol. Egito interpreta-se tristeza ou trevas. A terra do Egito representa a carne de Cristo, que esteve na tristeza. Realmente, na carta aos Hebreus afirma-se: oferecendo com um grande grito e com lágrimas. E esteve nas trevas. Colocou-me em lugares escuros como a mortos de muito tempo. Nessa terra houve 5 cidades, isto é, 5 chagas, que são as cidades refúgio, nas quais todo aquele que nelas se refugia será libertado da morte. Foge, pois, refugia-te nas cidades fortificadas, porque quem for encontrado fora delas será morto. Com efeito, disse no Gênesis que todo o ser que for encontrado fora da arca será destruído pelas águas do dilúvio. Portanto, somente na arca há vida. Foge para ela como fez Rute,
a qual Booz disse no livro dela: receberás uma plena recompensa do Senhor Deus de Israel, para quem vieste e sob cujas asas te refugiaste. Com os braços abertos sobre a cruz, quase como duas asas, Cristo acolhe aqueles que a ele acorrem, e no refúgio de suas chagas os esconde da ameaça dos demônios. Que falam a língua de Canaã, nome que se interpreta mudada. De fato, as chagas de Jesus Cristo, como com uma total mudança de linguagem, falam de nós ao Pai, não para obter vingança, mas para impetrar misericórdia. Diz o apóstolo aos Hebreus: vós, porém, aproximastes-vos de Jesus, o mediador da nova aliança, e da aspersão daquele sangue que fala melhor do que o de Abel. O sangue de Abel clama por vingança, o sangue de Cristo por misericórdia. Diz ainda Bernardo: ó homem, tens um acesso seguro para Deus, porque diante do filho encontras a mãe, e diante do pai encontras o filho. A mãe mostra ao filho o peito e os seios, o filho mostra ao pai o lado e as chagas. Não poderá, pois, haver repulsa alguma onde estão reunidos tantos sinais de amor. A primeira será chamada a Cidade do Sol. A chaga do lado é a Cidade do Sol. Com a abertura do lado do Senhor foi aberta a porta do paraíso, da qual refulgiu para nós o esplendor da luz eterna. Lê-se na história natural que o sangue extraído do lado da pomba elimina as manchas dos olhos. Assim, o sangue extraído do lado do Cristo, com a lança do soldado, iluminou os olhos do cego de nascença, isto é, do gênero humano. Com este primeiro advento do Senhor concorda a primeira parte da epístola de hoje. Já é hora de despertarmos do sono. Como no último advento soará a trombeta e os mortos ressurgirão, assim, neste primeiro advento, soa a trombeta da pregação. Já é hora, etc. Esta hora é o ano da benignidade, a plenitude dos tempos em que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Despertemo-nos, pois, do sono, isto é, do amor às coisas temporais, das quais Isaías diz: veem coisas vãs, dormem e amam os sonhos, isto é, as coisas temporais que fecham os olhos do coração à contemplação das coisas eternas. As vãs imaginações sobre as coisas deste mundo que iludem os que dormem nas primeiras horas do dia são afugentadas pelo raiar do sol. O saco feito de crinas, o cilício, o miserável paninho no qual Jesus foi envolvido, o humilde lugar do presépio no qual foi deitado, convidam-nos a despertar do sono e expulsar as vãs fantasias. É verdadeiramente hora de despertarmos do sono. Mas ai de nós, que nem nesta única hora podemos vigiar com o Senhor, porque não queremos. O Senhor vigiou, pois Jeremias diz: vejo uma vara vigilante. Jesus Cristo foi a vara, flexível por sua obediência e humildade, sutil pela pobreza. Ele vigiou com essas virtudes, mas nós não queremos vigiar com ele. Os homens, escravos das riquezas, dormiram o seu sono. Porém, as verdadeiras riquezas dos homens, isto é, a humildade e a pobreza dos justos, vigiam com o Senhor e, portanto, podem dizer com toda a sinceridade: agora a nossa salvação está mais próxima do que quando abraçamos a fé. E isso é o que nos diz também Salomão nas parábolas. O caminho dos justos é semelhante à luz que resplandece e cresce até dia pleno. Luz que resplandece. Eis quando abraçamos a fé. Até o dia pleno, eis a nossa salvação está próxima. A luz resplandecente existiu na encarnação do Verbo, da qual brotou a fé. O dia pleno realizou-se na paixão, com a qual ficou mais próxima a salvação. De que nos serviria ter nascido, se não tivéssemos sido redimidos? Do canto Exultet, do Sábado Santo. Irmãos caríssimos, supliquemos, pois, a Jesus Cristo, que no primeiro advento cobriu-se por nós de cilício e que se marcou com os sinais da paixão para interceder por nós, a fim de que nos desperte do sono, faça-nos vigiar com ele, de maneira a poder nos merecer, no seu último advento,
a herança da eterna salvação. Nolo conceda Ele próprio, que é bendito nos séculos. Amém. Segundo, o segundo advento de Cristo na mente. Haverá sinais na lua. Os sinais na lua são aqueles descritos por João no Apocalipse. A lua tornou-se toda como sangue, e por Joel, a lua mudar-se-á em sangue. Deus criou 2 grandes luzeiros, o maior e o menor. Quer dizer, criou 2 criaturas racionais. O luzeiro maior é o espírito angélico, o luzeiro menor é a alma humana. Por isso disse lua, como se dissesse uma entre as luzes. A alma humana foi criada para ser um daqueles espíritos celestes capaz de compreender as coisas do céu, para que louvasse o Criador e fosse feliz junto com os filhos de Deus. Mas pela demasiada proximidade com a terra, contraiu a negrura e perdeu a luminosidade. E, portanto, se quiser recuperá-la, é necessário que antes se torne toda sangue. O sangue simboliza a contrição do coração. O apóstolo, na carta aos Hebreus, diz: Moisés tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã tingida de escarlate, e com o hisopo aspergiu o próprio livro, assim como todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus contraiu conosco. Aspergiu igualmente com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Segundo a lei, quase todas as coisas se purificam com sangue. Sem efusão de sangue, não há remissão. Eis, pois, de que modo a lua tornou-se toda como sangue. Veremos agora que significado moral tem Moisés, o sangue, a água, a lã escarlate e o hisopo, o livro e o povo, o tabernáculo e os vasos. Quando Jesus Cristo, misericordioso e benigno, entra na mente do pecador, então Moisés toma o sangue, etc. Moisés é o próprio pecador já convertido, libertado das águas do Egito. Ele deve acolher em si essas 4 entidades: o sangue da dolorosa contrição, a água da lacrimosa confissão, a lã da inocência, escarlate da correção fraterna e o hisopo da verdadeira humildade. Com essas coisas deve aspergir o livro, isto é, o segredo do seu coração, e todo o povo dos seus pensamentos, e o tabernáculo, isto é, o seu corpo, e todos os seus vasos, quer dizer, os 5 sentidos. No sangue da contrição, todas as coisas são purificadas, tudo é perdoado, contanto que haja o propósito de confessar-se. Realmente, sem o sangue da contrição, não há remissão de pecado. Haverá sinais na lua. Pelos sinais exteriores do penitente, conhecem-se os sinais interiores da contrição. Quando resplandecer a castidade no corpo, a humildade no agir, a abstinência no comer, a modéstia no vestir, então haverá os prenúncios da santificação interior. Por essas 4 práticas, em Isaías, Deus promete à alma penitente: a glória do Líbano virá a ti. O abeto, o bucho e juntamente o pinheiro servirão para adornar o lugar do meu santuário. A glória do Líbano é a castidade do corpo, da qual a alma se gloria. Elevei-me como um cedro do Líbano. Líbano interpreta-se precisamente brancura. O cedro, com seu perfume, expulsa as serpentes. No Líbano, pois, isto é, no corpo, que pratica a castidade, a alma é elevada como um cedro, porque, com o perfume da sua conduta santa, põe em fuga as serpentes da sugestão diabólica e da concupiscência carnal. Dessas coisas diz ainda Isaías: tudo o que é glorioso será protegido. Onde existir a glória da castidade, ali existe a proteção da divina misericórdia, que protege todas as obras boas. Igualmente, o abeto, chamado em latim habeas, porque cresce mais alto, latim abel, do que todas as outras árvores, representa a humildade, que é a mais sublime de todas as virtudes. Daí que com essa virtude concordam as palavras de Isaías: no ano em que morreu o rei Osias, viu o Senhor sentado sobre um alto trono e elevado, e a casa estava cheia da sua majestade, e as franjas do seu vestido enchiam o templo. O rei Osias, soberbo e leproso, representa o vício da soberba. Se esse vício morrer no homem, o Senhor senta-se nele como um trono. A alma do justo é sede da sabedoria. De fato, na alma, sublimada pela humildade e elevada das coisas terrenas para a contemplação celeste, repousa o Senhor.
E então a casa dos 5 sentidos está cheia da sua majestade. Todos os membros estão em estado de tranquilidade quando o Senhor repousa na mente. De fato, por boca de Isaías, o Senhor diz: o meu povo, quando eu repousar nele, encontrar-se-á numa paz maravilhosa, pela honestidade da vida. E nos tabernáculos da confiança, pela segurança da consciência, na tranquilidade e na riqueza, isto é, com a riqueza da boa fama. E acrescenta: e as franjas do seu vestido enchiam o templo. Quando o Senhor repousa na nossa mente, todas as coisas que fazemos sob seu olhar, sendo feitas na humildade, enchem o templo, isto é, dão um bom exemplo e edificam o próximo. Ainda, o bucho, árvore de cor verde pálida, simboliza a abstinência de alimento e de bebida. Diz Isaías: o Senhor te dará pão duro e pouca água. E, de novo, os jumentinhos que trabalham a terra, isto é, os penitentes que castigam o seu corpo, comerão uma mistura de cevada e palha, na qual é representada a frugalidade dos alimentos. E, enfim, o pinheiro, do qual se faz o pez, resina, representa a mediocridade, a pobreza das vestes. Ventre vazio e vestido vil imploram a Deus com grandes sentimentos. Devemos espiar com a escassez de alimento e a modéstia das vestes o excesso dos passados prazeres e da abundância, para que, como diz Isaías, em lugar do cheiro suave haja indício de pobreza, em lugar da cinta, uma corda, em vez de cabelo cacheado, a calvície, e em lugar de faixa peitoral, o cilício. Essas 4 coisas ornam o lugar da santificação do Senhor, isto é, a alma do penitente, na qual repousa o Senhor. Com efeito, ele diz: viremos a ele e nele faremos morada. Com este segundo advento concorda a segunda parte da epístola. A noite vai avançada e o dia se aproxima. Isso é o que diz Isaías: foi-se o antigo erro, guardarás a paz. A paz, porque esperamos em ti, Senhor. A noite e o erro simbolizam a cegueira do pecado. O dia e a paz, a iluminação da graça. A repetição da palavra paz indica a tranquilidade interior e exterior de que o homem goza quando o Senhor está sentado sobre um trono excelso e elevado. Deixemos, pois, as obras das trevas. Também diz Isaías: naquele dia o homem lançará fora os seus ídolos de prata e as estátuas de ouro que tinha feito para si a fim de adorá-los, não sendo mais que toupeiras e morcegos. Na prata é indicada a eloquência e no ouro a sabedoria. Nas toupeiras, a avareza e nos morcegos, a vanglória. A toupeira, sendo privada de olhos, escava a terra. O morcego não vê de dia, porque lhe falta o líquido cristalino e tem as asas ligadas aos pés. O homem carnal, que conhece a terra, com a prata da eloquência e o ouro da sabedoria, fabrica seus ídolos, quer dizer, as toupeiras da avareza e os morcegos da vanglória, que são as obras das trevas. Realmente, a avareza, que é a privada da luz da pobreza, escava a terra e ama as coisas terrenas. A vanglória, enquanto agrada ao dia humano, não vê o dia divino. De fato, suas asas, isto é, as obras com as quais teria podido voar para o céu, estão ligadas aos pés, isto é, aos afetos carnais. Deseja, por isso, ser vista e louvada pelos homens. Ai, quantos pregadores e prelados do nosso tempo, com a eloquência e a sabedoria que Deus lhes deu, fabricam ídolos e os adoram. De fato, procuram enriquecer-se, ser honrados e ser chamados rabi, mestre, e ser saudados nas praças. Mas naquele dia, isto é, na iluminação da graça, da qual se diz precisamente o dia está próximo, o homem lança fora as toupeiras e os morcegos que não enxergam a luz e que representam as obras das trevas. Então cumprir-se-á aquilo que segue: vistamos as armas da luz. É o que diz Isaías: levanta-te, levanta-te, reveste-te de tua fortaleza, ó Sião. Veste os vestidos da tua glória, Jerusalém, cidade do santo. Sião e Jerusalém são símbolo da alma que, quando peca, torna-se escrava do diabo. Porém, quando faz penitência, liberta-se e se eleva para o alto. Levanta-te, pois, com a contrição.
Levanta-te com a confissão, reveste-te da fortaleza da perseverança final, veste os vestidos de tua glória, isto é, da dupla caridade, e assim serás a cidade do Espírito Santo. Caminhemos honestamente, como de dia. Sempre, Isaías, ver-se-á sobre ti a glória do Senhor. As nações caminharão na tua luz e os reis ao esplendor de tua aurora. As nações são os sentidos do corpo, os reis, os afetos da mente. Aqueles caminharão na luz de um honesto comportamento, e estas no esplendor da pureza, quando a alma do homem for iluminada pela glória de Deus. Não em glutonerias e na embriaguez. Sempre, Isaías, encheram-se de vinho e se embriagaram. Andaram cambaleando na embriaguez. Não reconheceram o vidente, isto é, Deus que tudo vê. Ignoraram a justiça. Todas as mesas se encheram de vômito e de asquerosidade, de modo que já não havia lugar limpo. Não em desonestidades e dissoluções. E Isaías será covil de dragões e pasto de avestruzes. Veja também o sermão do primeiro domingo da Quaresma, parte 2. Jesus foi conduzido ao deserto. Não em contendas e emulações. Isaías, cada qual devorará a carne do seu braço, isto é, enfurecer-se-á contra o seu próximo com contendas e invejas. Manassés lutará contra Efraim e Efraim contra Manassés. Quer dizer, os leigos combaterão contra os clérigos e os clérigos contra os leigos. E os dois juntos combaterão contra Judá, isto é, contra os religiosos. Revesti-vos antes do Senhor Jesus Cristo. E Isaías, ele me revestiu com a roupagem da salvação, isto é, com as virtudes, e me cobriu com o manto da justiça, isto é, de Jesus Cristo. Pois todos os que fostes batizados em Cristo, revestiste-vos de Cristo. Irmãos caríssimos, imploremos devotamente que mude a lua, isto é, que transforme toda a nossa alma no sangue da contrição, com a qual, lançando fora as obras das trevas, mereçamos caminhar em pleno dia e revestir-nos dele, que é bendito nos séculos dos séculos. Amém. Terceiro, o terceiro advento de Cristo na hora da morte. Haverá sinais nas estrelas. Também os sinais das estrelas são aqueles de que fala João no Apocalipse. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como a figueira, ao ser agitada por forte vento, deixa cair os seus figos verdes. Do homem que está na angústia da agonia, diz o profeta, levantará os olhos para o alto e olhará para a terra. E eis que tudo será tribulação e trevas, abatimento e angústia, e nuvem sombria que o persegue, e não poderá escapar do aperto em que se encontra. No momento da morte, há o sofrimento da doença, a obscuridade nos olhos, porque, como dizem, naquele momento estão privados da luz. Há o esgotamento de todos os membros, a angústia da morte e a escuridão que atormenta, isto é, o medo da geena, ou seja, a presença do diabo que tenta, de todos os modos, apoderar-se da alma que está para sair do corpo. Mas, ai, o mísero ser humano, quer olhe para o alto, quer dirija o olhar para a terra, já não poderá libertar-se do seu tormento, senão retornando para a terra e transformando-se nela. O mísero ser humano, quer olhe para o alto, quer dirija o olhar para a terra, já não poderá libertar-se do seu tormento, senão retornando para a terra e transformando-se nela. Diz Isaías, caiu, caiu Babilônia, isto é, a carne do homem, e todas as estátuas dos seus deuses, isto é, os prazeres dos sentidos, estão por terra em pedaços, porque és pó e ao pó voltarás. Este é, pois, o significado da frase: as estrelas, isto é, os homens vivos, caíram do céu, do firmamento, quer dizer, do seu estado, no qual se criam muito seguros e pensavam viver por muito tempo. Caíram sobre a terra, da qual foram criados. Como a figueira agitada por um grande vento, etc.
A figueira é a natureza humana, que quando agitada pelo grande vento da morte deixa cair os figos verdes, isto é, perde os sentidos e os membros, e assim reduz-se à impotência. Esses são os sinais nas estrelas. Feliz será, por isso, o servo que o Senhor, quando vier e bater à porta, encontrar vigilante. Feliz aquele que, na hora de sua morte, poderá cantar aquilo que se canta no introito da missa de hoje. A ti, Senhor, elevei a minha alma. E isso concorda com aquilo que diz Isaías. Eleva-te, eleva-te, levanta-te, Jerusalém. Ó alma, levanta-te das seduções de tua carne, levanta-te da concupiscência do mundo, eleva-te para as alegrias eternas. No momento da morte, estará tranquilo e sereno aquele que, desse modo, tiver elevado a Deus a sua alma. Meu Deus, em vós confio. E Isaías: naquele dia, o resto de Israel não se apoiará mais sobre aquele que o fere, isto é, sobre os assírios, quer dizer, sobre o diabo, mas apoiar-se-á no Senhor, sobre o Santo de Israel. Em vós confio, não na carne, não no mundo. E dessa confiança diz Isaías: eis que te apoias no Egito, nesse cajado de cana rachada que fere e traspassa a mão de quem nele se apoia. A abundância do mundo e a saúde do corpo são como uma cana que tem suas raízes no barro, bela por fora, mas vazia no interior. Essa cana, quando o homem se apoia sobre ela, quebra-se no momento da morte, e quando está quebrada, fere a alma, que assim ferida cai na geena. Não serei confundido. É verdade. Aquele que em vida confia no Senhor, na hora da morte não será confundido, mas, exultando, poderá dizer com Isaías: eu me alegro plenamente no Senhor, e minha alma exulta no meu Deus. E o próprio Isaías ameaça assim aqueles que confiam no mundo. Vós vos envergonhareis dos jardins que escolhestes, pois vos tornastes como os carvalhos dos quais caem as folhas e como um jardim sem água. A vossa força será como o fogo de estopas, e as vossas obras como uma faísca. Ambas serão queimadas, e não haverá quem apague o fogo. No fim de sua vida, os carnais envergonhar-se-ão dos jardins da gula e da luxúria que haviam escolhido durante a vida. Estarão nus e secos, como o carvalho cujas folhas secaram, símbolo das suas riquezas e prazeres. Serão como um jardim sem água, porque todo o prazer cessará. De fato, pelos canais dos sentidos já não correrão as águas dos prazeres mundanos para inebriar a concupiscência da carne, e então sua força, isto é, a soberba na qual confiavam, será como o fogo das estopas, que rapidamente se consomem, e suas obras como uma faísca, isto é, sem valor algum, e ambas, isto é, a força da soberba e as obras da avareza, serão queimadas pelos demônios, e não haverá quem apague o fogo. E Isaías conclui: seu verme não morrerá, e o seu fogo não se apagará. Não riam de mim os meus inimigos. Desse riso diz Jeremias nas Lamentações: vendo-te, batiam com as mãos todos os que passavam pelo caminho. Assobiavam e abanavam a cabeça contra a filha de Jerusalém. Esta é a cidade, diziam eles, de perfeita formosura? As delícias de toda a terra? Abriram contra ti a boca todos os teus inimigos. Assobiaram e rangeram os dentes e disseram: devorá-lo-emos. Eis o dia que nós esperávamos. Nós o achamos. Nós o vemos. No fim da vida, estarão seguros desse riso aqueles que puseram sua confiança no Senhor. A eles o Senhor prometeu: vós partireis com alegria do vosso corpo e sereis conduzidos na paz para a pátria celeste. Os montes, quer dizer, os anjos, e as colinas, isto é, os apóstolos, cantarão louvor diante de vós, e todas as árvores da região, isto é, as almas dos santos, baterão as mãos pela alegria de vossa presença, exultando e louvando convosco o Filho de Deus. Irmãos caríssimos, peçamos-lhe humildemente que, quando chegar o nosso último dia e o fim da nossa vida, nos liberte do riso dos demônios
e nos faça partir na alegria e conduzir para a paz por mão dos anjos. Nolo conceda aquele que é bendito nos séculos. Amém. Quarto, o quarto advento de Cristo na majestade. E na terra haverá a consternação dos povos. Dessa consternação, diz Isaías, a terra será despedaçada com grandes aberturas, e com seu abalo a terra será esmagada. A terra será agitada, e a terra cambaleará como embriagado. Como o embriagado não sabe o que faz, assim todos aqueles que estão sobre a terra serão como que embriagados pela enormidade dos males e admirados diante dos acontecimentos. O fato de a terra ser nomeada 4 vezes indica 4 espécies de pecadores: os soberbos, os luxuriosos, os avarentos e os iracundos. Os soberbos serão despedaçados. Deus esmagará os dentes dos leões. Os luxuriosos serão esmagados. O Senhor esmagá-los-á com duplo açoite, porque os que pecaram com a alma e com o corpo, na alma e no corpo serão punidos. Os avarentos serão agitados. Serão como palha diante do vento e como faísca que o turbilhão dispersa. E os iracundos cambalearão. Vê que os que praticam a iniquidade e semeiam dores e a ceifam, perecem ao sopro de Deus e são aniquilados pelo sopro de sua ira. Pela confusão do bramido do mar e das ondas. E Isaías, isso acontecerá de repente, num instante. É do Senhor dos Exércitos que virá o castigo no meio dos trovões, de tremores de terra, com grande estrondo de torvelinhos, de tempestades e de chamas de um fogo devorador. Os elementos da natureza vingarão em nome do seu autor. A ruína dos condenados acontecerá de repente. O dia do Senhor virá de noite como ladrão. E quando disserem paz e segurança, então de repente feri-los-á a ruína, como as dores de uma mulher que vai dar à luz, e ninguém escapará. E diz ainda o Apocalipse: eis que venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então o pecador será surpreso pelos trovões do céu e pelo tremor da terra. Oprimida pelo peso excessivo dos seus pecados, a terra sacudirá de si o pecador. No ar haverá o estrondo de torvelinhos e no mar o fragor da tempestade. Para onde fugirá o infeliz? Onde se esconderá? Se quiser subir ao céu, será aterrorizado pelo trovão. Se quiser salvar-se no ar, será arremessado pelo torvelinho. Se quiser permanecer sobre a terra, não será capaz de resistir ao seu tremor, porque, como diz Jó, a terra levantar-se-á contra ele. Se dirigir ao mar, será rejeitado por suas ondas. O que restará ao miserável, ao qual não sobrou um lugar em todo o mundo, se não cair no abismo da chama do fogo devorador? De fato, diz Jó, devorá-lo-á o fogo, não aceso pelo homem. Mirrando-se os homens de susto, na expectação do que virá sobre todo o mundo. É o que diz também Isaías: soltai gritos, porque o dia do Senhor está perto. Virá do mesmo Senhor uma como tal devastação. Por isso todas as mãos perderão o seu vigor, e todo o coração do homem desanimará e ficará quebrantado. Apoderar-se-ão deles convulsões e dores, e gemerão como a mulher que está em parto. Cada um ficará atônito, olhando para o seu vizinho. Os seus rostos tornar-se-ão inflamados. Eis que virá o dia do Senhor, o dia cruel e cheio de indignação, de ira e de furor, para transformar a terra numa solidão e para exterminar dela os pecadores. Porquanto as estrelas do céu e o seu resplendor não espalharão a sua luz. Cobrir-se-á de trevas o sol no seu nascimento, e a lua não resplandecerá com a sua luz. E castigarei a terra por suas maldades e os ímpios por sua iniquidade, e porei fim à soberba dos infiéis, e humilharei a arrogância dos fortes. As potências do céu serão abaladas pela admiração. E Isaías,
E desfalecerá toda a milícia dos céus, e os céus se enrolarão como um livro. Comenta a glosa: esse ar será envolvido pelo fogo e parecerá fechar-se como um livro. De fato, depois que todos os pecados forem lidos e revelados, serão fechados os livros que haviam sido abertos, para que neles nunca mais sejam registrados os delitos. De fato, diz Daniel, começou o juízo, e foram abertos os livros. E então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com grande poder e majestade. Dê atenção às duas palavras, poder e majestade. O poder refere-se aos que serão condenados, a majestade aos que serão salvos. Consideremos os dois eventos. Em relação ao poder, concordam as palavras do profeta Isaías. O Senhor avançará como um valente, como um guerreiro suscitará ao seu redor. Para os justos castigos. E elevará a sua voz e lançará gritos de guerra e triunfará contra os seus inimigos. Tenho-me sempre calado. Guardei silêncio, fui sofrido. Falarei como a que está em dores de parto. Destruirei e aniquilarei tudo. Tornarei desertos os montes e os outeiros e secarei toda a sua verdura. O Senhor se calou como um cordeiro conduzido para a paixão, e também agora está em silêncio porque não intervém com os castigos. De fato, diz Jó, a vara de Deus não cai sobre eles. É paciente e espera que cada um faça penitência. Dissimulas os pecados dos homens para que façam penitência. Mas no dia do juízo gritará como uma parturiente, dando livre curso à amargura por tanto tempo reprimida. Então, dispersará todas as riquezas acumuladas e destruirá o seu poder. Tornará desertos os montes e as colinas, isto é, abaterá a soberba, tanto dos prelados como dos súditos, e fará secar toda a verdura da gula e da luxúria. Desse poder diz ainda Isaías: a espada do Senhor está cheia de sangue, está toda coberta de gordura, de sangue dos carneiros e dos bodes, das vísceras gordas dos carneiros. Há vítimas do Senhor em Bosra e grande matança na terra de Edom. Com eles cairão os unicórnios e os touros com os poderosos. A terra embriagar-se-á com o seu sangue e o chão com a sua gordura. Porque é o dia da vingança do Senhor, o ano das represálias para fazer justiça a Sião. Converter-se-ão em pez as torrentes daquele país, e o seu chão em enxofre, e a sua terra tornar-se-á como pez ardente. Não se apagará nem de noite nem de dia, e o seu furor subirá para sempre. De geração em geração será assolada. No dia do juízo, a espada, isto é, o poder do Senhor, que fará vingança sobre seus inimigos, será cheia de sangue e coberta de gordura, isto é, punirá os pecados e a arrogância dos carnais. Será cheia do sangue dos cordeiros, isto é, dos hipócritas, que se fingem cordeiros quando são lobos vorazes, e dos bodes, isto é, dos libidinosos, e das vísceras gordas dos cordeiros, isto é, dos corpulentos abades e priores, que são os chefes do rebanho. A vítima do Senhor, isto é, sua vingança, será em Bosra, que se interpreta fortificada e representa a comunidade dissoluta e em discórdia que vive no claustro. Externamente é defendida pelos muros, mas internamente é exposta a todos os vícios que ali entram. Diz Isaías: puseste o teu corpo como terra e como caminho para os viandantes. E a grande matança na terra de Edom. Edom interpreta-se de sangue ou terreno e simboliza os clérigos que estão contaminados pelo sangue da luxúria e pelo barro do dinheiro. E os seus unicórnios, isto é, os imperadores e os reis deste mundo, e os touros, isto é, os bispos mitrados, que têm sobre a cabeça 2 chifres, a mitra, como os touros, todos estes, que se não tiverem feito uma verdadeira penitência dos seus pecados, cairão junto com os poderosos, isto é, com os príncipes e as autoridades, cairão no inferno, que é a terra dos que morrem, que será como que embriagada por seu sangue e por sua gordura, isto é, por sua malícia e soberba. A última parte da citação de Isaías, as suas torrentes, etc., certamente não necessita de explicações. Sobre a majestade do Senhor, concorda sempre aquilo que diz Isaías.
O Senhor te servirá de luz eterna e terão acabado os dias de teu luto. Porque os sofrimentos anteriores são esquecidos e já estão escondidos ao olhar daqueles que nesta vida esperam na santidade e na justiça do Senhor, que teria vindo para o juízo. Deles fala-se no introito da missa. Todos aqueles que esperam em ti não serão desiludidos. É verdade, Senhor. Não serão desiludidos. Antes, exultarão para sempre. Sobre a glória dos bons e o castigo dos maus, tu prometes com as palavras de Isaías: eis que os meus servos comerão e vós tereis fome. Eis que os meus servos beberão e vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão e vós sereis confundidos. Eis que os meus servos cantarão louvores na alegria do seu coração e vós vivereis na aflição do vosso espírito. Irmãos caríssimos, roguemos, pois, ao Senhor Jesus Cristo, que quando vier no dia do último juízo, para retribuir a cada um segundo as suas obras, quando vier com grande poder e majestade, não queira exercer seu poder contra nós, incluindo-nos entre aqueles que serão condenados, mas nos torne felizes diante da sua majestade, junto com aqueles que serão salvos. Possamos também nós comer e beber com eles, exultar e ser felizes no reino dos céus. Nolo conceda Ele próprio, que é bendito e glorioso pelos séculos eternos, e toda alma bem-aventurada diga Amém. Aleluia.